Boa noite, pessoal. Estamos iniciando uma aula específica para a redação do Enem do ano de 2025. Esta aula, ela tem um caráter especial, onde que você irá conhecer, basicamente, algumas técnicas de escrita capazes de te levar à nota máxima aí na sua redação. Para isso, é importante que você pegue o seu caderno, papel e caneta, para que possa anotar as principais dicas que estarei dando para vocês nessa noite, capaz de te levar à aprovação aí nesse importante exame nacional do ensino médio. Sei que muitas pessoas, muitos alunos, inclusive meus alunos, eles, assim que iniciaram um processo de escrita da sua redação, e principalmente dos estudos, se viram com algumas dificuldades relacionadas à seguinte pergunta: não sei escrever bem, não sei, não gosto de ler, sei que a redação é de suma importância para conquistar aquele curso do meu interesse, só que muitas das vezes me faltam ideias capazes de descrever no papel tudo aquilo que eu realmente penso. Assim como eu falo para todos os meus alunos que eu tenho aí no virtual, é importante você buscar, além da leitura, conhecer a proposta que a redação do Enem quer te mostrar. Então, o Enem, ele vem de encontro a saberes que você, enquanto aluno do ensino médio, está diante, né, da língua portuguesa e da escrita formal padrão. A primeira coisa que você deve ter conhecimento ao se preparar para essa importante prova aí da sua vida é você entender como funciona o tipo textual a ser escrito nesta redação, que é o dissertativo argumentativo. Mas aí você se pergunta, professor, que tipo textual é este que eu não vi na minha formação lá enquanto ensino médio? Então, é onde que você irá ter por base um tema capaz de te levar a certas argumentações, onde que você irá propor tese, propostas, exemplos e formular um texto de 7 a 30 linhas. Lembrando isso, você não pode escrever menos de 7 linhas e ultrapassar as 30 linhas. Então, são dicas que eu dou aqui hoje para vocês que são de suma importância. Então, a redação do Enem, ela tem as suas características que muitas das vezes dá medo no aluno. Então, o aluno vai fazer a prova com aquele medo: olha, eu vou tirar nota ruim porque eu não sei escrever. Mas se você sabe o básico, se você busca correr atrás de entender essas características básicas da redação do Enem, eu tenho certeza que você tirará uma nota boa. De base disso, temos que ter noção da estrutura básica dessa redação. Muitos alunos vão para a prova e acabam dando de cara e escrevendo, às vezes, uma tipologia textual diferente daquela exigida pela banca. Na sua redação, você deve ter uma introdução, onde que dentro da introdução você irá apresentar a temática proposta. Então, a banca, ela irá apresentar para vocês alguns textos motivadores. E diante desses textos e da argumentação feita por aqueles autores citados, você irá fazer a sua proposta de redação. E logo na introdução, você irá apresentar esse tema, onde que você tem a apresentação do tema mais a tese. A tese é o quê? É um problema que você irá criar para ser argumentado dentro dos desenvolvimentos. Por que falo desenvolvimentos? Você tem uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e, por fim, a conclusão.
Muitos alunos dão de cara com a conclusão e faz algo que vem logo na sua cabeça. Na conclusão, é necessário ter a proposta de intervenção. Então, essa proposta de intervenção, logo à frente a gente vai poder estar vendo algumas ideias, exemplos capazes de te levar a nota 1000 no Enem. Então, vamos lá. Voltando aqui. Professor, como é avaliado a minha redação que foi escrita, que eu tenho certeza que tirei nota máxima, que tirei e vou passar nesta redação que tanto me espelhei, tanto esperei chegar a esse momento. A redação do Enem, ela é avaliada através de 5 competências básicas, pelas quais vocês podem observar, que é o domínio da norma culta, a compreensão do tema, a argumentação, a coesão textual e a proposta de intervenção. Se você deixar de fazer uma dessas competências, você irá perder nota. Por exemplo, você não tem domínio da norma culta da língua portuguesa. Lá no seu texto, você não sabe pontuar, você não sabe as normas, a gramática básica do português. Então, vai ocasionar de você perder nota na sua redação. Aí você vai para outra competência, que é no caso de você entender a temática, de você se perder durante a escrita do seu texto, de você não entender como escrever a introdução, de você não entender como escrever um desenvolvimento ou até mesmo de produzir a sua proposta de intervenção. Então, tudo isto é regra básica para você tirar 1000 na sua redação do Enem do ano de 2025. Dicas práticas, onde que você terá em cada parte exemplos que irão te levar a uma boa escrita. Assim como falo para os meus alunos, seja na redação do Enem, seja em concurso, você parte principalmente de estratégias para facilitar o processo de escrita. Não adianta chegar numa redação e se exibir, eu sei escrever bem, eu conheço e tal, e não entender quais as propostas que o INEP cobra. Então, se você for lá com a cara e coragem, sem ter a devida preparação, você acabará não tendo bons resultados. Por esse motivo, tenho diversos alunos que acompanham na minha plataforma online, onde que diariamente estamos conectados uns com os outros, trabalhando com dicas, com macetes, capazes de levar a você escrever uma redação que chegue na nota máxima. Então, professor, quais dicas você tem para que eu possa escrever essa redação? Logo na introdução, você deve usar um repertório capaz de mostrar o seu conhecimento sobre aquela temática apresentada lá pela banca. Logo de início, você tem que apresentar, explicar aquele tema, ter a sua tese. No desenvolvimento, onde que você estará disposto 2 parágrafos, você terá em cada parágrafo um argumento e conectivos. Lembrando da importância dos conectivos para que a sua redação tenha a ligação de ideias. Sempre dou o seguinte exemplo para os meus alunos. Eu falo que o conectivo é como se fosse uma ponte. Imagine se você estiver diante de um abismo e do outro lado está o seu objetivo. O conectivo irá ligar, ou seja, é uma ponte que irá ligar as ideias, que irá ligar o seu objetivo ao encontro daquilo que você deseja. Então, é de suma importância você, como aluno do ensino médio, conhecer os conectivos básicos para escrever uma redação do Enem. Logo na sequência, a conclusão, como havia salientado anteriormente,
é onde que você irá detalhar, é onde que você irá responder aquela tese. Você irá buscar a tese e respondê-la, dando uma solução para aquele problema. Temos aqui, na sequência da nossa aula de hoje, lembrando que hoje será uma aula rápida, onde irei passar algumas dicas para todos vocês que estão aí conectados, de maneira que você, ao pegar a prova do Enem, você tenha aquela noção. Olha, o professor falou que é necessário fazer uma introdução explicativa, tem a tese, fazer 2 desenvolvimentos, tem a proposta de intervenção. Lembrando que falo que mais de 80% dos alunos que estão aí no ensino médio, que estão ligadinhos, não tem noção que a redação do Enem é necessário ter a proposta de intervenção. Voltando aqui lá para a introdução, coloquei aqui, logo disposto na tela, algumas frases capazes de impactar a sua redação. Então, quando você inicia a sua redação com aquela frase, desde os primórdios da civilização, a Constituição Federal de 1998, é notório que a sociedade brasileira, isso demonstra segurança. Imagine só você já iniciar a sua introdução com insegurança, com falta de conhecimento ou até mesmo com erros graves de pontuação, erros graves de acentuação. E digo mais, erros graves de concordância nominal, verbal e das regências. Imagine só, o avaliador pegando essa redação e logo de início se deparar com esses erros. Esses são erros graves que tiram nota. Por esse motivo, é importante ter em mente que estratégias te levarão ao encontro da nota máxima. No entanto, é necessário que você tenha em mente os principais conceitos, conteúdos da gramática, da ortografia da língua portuguesa. Coloco aqui para vocês alguns exemplos de repertórios coringas. O que é repertório coringa? É aquele que você tem como exemplo e pode estar utilizando na sua redação do Enem. Mas, professor, para que eu quero citar isso aí, artigo da Constituição na minha redação, livro de autor igual Glaciano Ramos, enfim, para que eu quero isso? É muito importante para você ter conhecimento de obras, de filmes, da literatura brasileira e citar na sua redação do Enem. Por quê? Para enriquecer a sua proposta. Então, quando você traz para o seu texto esse argumento e dialoga com o autor pelo qual você citou, isso enriquece a sua proposta. Então, lembre-se sempre de trazer, ou seja, a literatura, a história, a Constituição, a sociologia, a filosofia, a religião, independente de qual seja o exemplo que você irá citar na sua redação. Mas sempre traga esses exemplos e dialogue com eles. Eu sempre falo para os meus alunos, se você quer citar um autor, um filme, uma série que você tem gosto, dialogue com ela. Não deixe nada vago, porque se você deixa dúvida na sua redação, o leitor não terá aquele interesse. Para que eu quero ler isso aqui? Não é do meu interesse, não está me passando informações. É importante você dialogar com o autor. Olha uma frase que eu coloquei aqui para vocês, uma frase coringa da tese, que a tese está onde? Na introdução. Logo, faz-se necessário discutir as causas e as possíveis soluções para esse impasse. Este é um exemplo de tese que está logo após, onde você explica a temática, você irá colocar sua opinião, nunca na primeira pessoa, e logo em seguida você tem a tese para fechar o parágrafo da introdução. Coloco essa tese como exemplo para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Dando sequência aqui na aula, temos a parte do desenvolvimento. O desenvolvimento é algo primordial
é o centro onde que você irá dialogar, colocar os seus argumentos, exemplos históricos, literários, sociais, científicos. E não se esqueça, sempre que você colocar algo de interessante, seja a Constituição Federal de 1998, a LDB, tal filme que eu assisti, você deve dialogar, você deve colocar sua opinião, você deve finalizar esse parágrafo e, na sequência, dar conclusão, né, na sua redação. Tem alguns repertórios coringas que gostaria de salientar para vocês, que são de suma importância e que pode estar caindo na redação. No caso da saúde pública, educação, tecnologia, cultura e preconceito. Então, na sua redação do Enem, eles vão trabalhar muito com temáticas atuais. Eu sempre falo para os meus alunos, fiquem conectados na atualidade que se encontra o Brasil, seja na economia, seja na saúde, seja na educação, na tecnologia, no avanço. Então, tudo isso pode cair na sua redação. E esses tópicos que estão dispostos aí na sua tela, saúde pública, igual a Constituição, pandemia do Covid-19, na educação, Paulo Freire, a LDB, IBGE. Então, são dados, repertórios que vocês podem estar colocando aí no seu desenvolvimento e dialogando sobre essas temáticas. Então, é algo que irá enriquecer a sua redação. Dando sequência na nossa aula, temos os conectivos para coesão. É triste você pegar uma redação de um aluno que está lá no terceiro ano do ensino médio e ver que ele não tem coesão, não tem coerência, ou até mesmo tem graves erros de ortografia. E esses conectivos, como eu disse, eles são a ponte de ligação de ideias. Imagine só, você pegar um texto onde o aluno escreve um parágrafo sem nem mesmo colocar uma vírgula, um ponto final, ou peca em não colocar conectivos. Apresento para vocês os conectivos de adição, de contraste, de causa, consequência. São alguns dos muitos que existem. Então, você que está aí na preparação para essa importante prova da sua vida, tenha em mente os principais conectivos para que você possa utilizar na sua redação. Adição, você tem, além disso, ademais, outro sim. Você tem, no entanto, em contrapartida, apesar disto, visto que, tendo em vista que, em virtude de, desta forma, assim, logo, por conseguinte. Então, são exemplos de conectivos que podem estar na sua redação e podem estar dando essa ligação de ideias. Olha uma frase coringa para que você possa ter uma análise crítica dentro do seu desenvolvimento. Tal realidade demonstra a necessidade de ações coordenadas entre o Estado e a sociedade civil. Esse cenário revela uma falha estrutural que compromete a justiça social. Então, são frases, exemplos que você pode utilizar na sua redação, assim como, dependendo da temática que o INEP cobrar. Então, na sua redação do Enem, terá uma temática que você irá dialogar sobre ela e você colocará uma opinião de forma fundamentada em fatos que sejam reais. Partindo para a conclusão, é algo que a gente tem que ter em mente, que a conclusão é aquele fechamento, é onde que você irá ter diante de você um momento que você deverá iniciar um parágrafo e finalizá-lo de forma a dar o fechamento final. E na conclusão, percebe-se que você tem que fazer a estrutura da proposta de intervenção. E na proposta de intervenção são avaliados 5 elementos obrigatórios, que é o agente, a ação, o meio, finalidade e o detalhamento. O agente é quem estará responsável por resolver essa temática, esse problema. Ou o governo, a escola, a associação, a mídia. A ação é o que será feito, o meio
como será feito, a finalidade, para que será feito, e o detalhamento é o que se espera e qual resultado você irá chegar. Lembrando aqui, quando você tem uma introdução onde que você apresenta a sua temática, coloca a opinião, coloca a tese, que é a problemática que você irá dispor no primeiro e segundo parágrafos do desenvolvimento, onde que você terá aqueles conectivos, as suas ideias, o repertório sociocultural, e você dialogará sobre esse tema, fechando com a proposta de intervenção para resolver aquele problema que está disposto aí para vocês. Temos uma frase coringa para fechamento, né, para dar início, porque muitos alunos falam: nossa, não tenho nem ideia de como escrever uma redação do Enem. Só você parar, pensar. É fácil. É só você ter as estratégias capazes de te levar à nota 1000. Assim como falo para os meus alunos. Semanalmente tenho aula com eles e a nossa proposta de trabalho é sempre buscar a nota máxima. Alguns deles até falam: se eu tirar 800 tá bom para mim? Não, a gente tem que trabalhar sempre buscando 100%, buscando 1000. E percebe-se que quando você sempre busca a perfeição, tudo tende a ficar bem, tudo tende a dar certo. E diante do meu trabalho, semanalmente a gente escreve redações. E essas redações, elas são corrigidas e posteriormente dialogadas com os alunos. Então, marco uma aula, onde que tenho com eles durante a semana, onde que individualmente atendo cada aluno, falo: olha, sua redação precisa melhorar isso, sua redação precisa melhorar isso. Então, a gente sempre tem um trabalho voltado para o aperfeiçoamento da sua escrita. E muitas das vezes no nosso curso, tem aluno que vem não tendo conhecimentos até mesmo da gramática da língua portuguesa. Então, a gente faz esse trabalho. O que é concordância, o que é regência, quais são os conectivos. Nesta aula, creio que vocês sairão com muitas dúvidas, porque é uma aula básica para mostrar um pouco, além do meu trabalho com esse início da proposta de redação, mas também mostrar para vocês que para escrever bem é preciso estratégia, é preciso ter uma mentoria que te leve ao conhecimento. Então, essas frases coringas, elas possibilitam que você tenha em mente ideias para escrever, e escrever bem. E chegando ao final desta aula, fazendo um resumo básico, a gente percebe que diariamente diversos alunos nos procuram a fim de buscar a nota máxima na redação do Enem. E isso é importante porque a gente vê que as pessoas estão correndo atrás, elas querem realmente ter sucesso na vida. E para ter sucesso, é preciso se preparar, é preciso se esforçar. Ninguém nasce sabendo. Então, você precisa escrever, você precisa ler, porque se você não lê, se você não escreve, você não tem habilidade para escrever bem e mostrar a sua dinâmica aí com a caneta. Escrever é quando você exercita a sua habilidade de falar, ouvir e também colocar no papel todo o seu conhecimento. Mas, professor, eu estou escrevendo tão mal, não estou conseguindo me dar bem, minha nota está baixa. No início é assim mesmo. Quando você tem dificuldade, quando você enxerga os seus erros, ou até mesmo quando você não consegue enxergar os seus erros, tem que ter alguém para te mostrar o caminho certo, a fim de que você possa ter o objetivo aí, que é tirar 1000 na sua redação. Tenho certeza que com dedicação, estratégia e foco,
você também pode alcançar a nota 1000 na redação. E também tenho certeza que às vezes sozinho se torna difícil, mas quando você tem uma pessoa que vai te levar a esse conhecimento, eu tenho certeza que tudo ficará mais fácil. Por esse motivo, deixo aqui no final desta aula as minhas páginas, né? A página aí do Instagram, para que vocês possam seguir e acompanhar diversas aulas, dicas, macetes. Lembrando que o português, ele é algo maravilhoso. É algo assim que faz você ter diferentes ideias, pensamentos, e tudo isso pode ser trazido para a escrita de uma forma tão bela que a maioria das pessoas não enxerga. No início da aula eu não cheguei a falar, mas eu sou tanto professor de matemática quanto professor de língua portuguesa. E isso faz com que eu tenha diversas dimensões, diversos olhares para trazer para o ensino uma competência, uma estratégia para levar os meus alunos a pensar, a agir, a dialogar, a escrever. Então, tudo isso tem a ver com o conhecimento. O conhecimento está difuso na nossa mente e temos que colocá-lo em prática através dessas estratégias. Da mesma maneira que a redação do Enem, ela vai buscar de você estratégias capazes de moldar este aluno que saiu do ensino médio para levá-lo ao ensino superior, tendo conhecimentos que, no decorrer de toda a sua vida, você estudou. Então, não tenha medo e tenho certeza que você terá uma nota máxima na sua redação se você focar, se você se dedicar e se você buscar, caso tenha dificuldade, pessoas que irão direcionar o seu caminho. Caso precisem, pode contar comigo. Deixo aqui as minhas redes sociais para que vocês possam acompanhar todo o material e também para que possam entrar em contato comigo, caso vocês queiram ter um acesso a uma mentoria individualizada para a redação do Enem. Deixo aqui o meu muito obrigado. Até a próxima aula.